E aí, galera, fenomenaça, tudo bem com as vossas excelências? Eu espero que todos vocês, sem distinções nenhumas, estejam extremamente bem aí, diga-se de passagem, até então, e até igual, e até muito mais a vez em que aqui estamos. Bom, gente, então, eu só não vou lembrar o nome do canal, né? Hoje eu vou falar sobre o caso, né, caso Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido, né? Como que a humanidade estaria, né? Aliás, certo? E bom, obviamente, né, questões bíblicas, questões escatológicas, né? A minha própria opinião, eu acho que a humanidade estaria muito melhor do que ela está agora, né? Do que ela está hoje, do que ela está atualmente hoje, né? Eu gravo esse vídeo dia 20 de 3 de 2026, né? 20 de março de 2026, não sei quando vai subir aí na plataforma, né? Independentemente do momento em que você vai ouvir esse podcast aqui, né? Eu acho que sim, a humanidade estaria bem melhor se não tivesse feito isso do que fez, né? Vamos dizer assim, né? Se eles não tivessem feito, isso seria uma coisa, e como eles fizeram hoje, é o que a gente vê hoje, né? Hoje é o que toda a barbaridade, atrocidade, violência, caos, tristeza, dor, angústia, né? É o que a gente vê no dia de hoje, né? Isso é óbvio, eu quero discorrer aqui com vocês, né? Fazer uma construção de texto base pra mim conseguir basear melhor meus fatos, meus argumentos, né? Bom, os meus fatos não, os fatos apresentados, né? E eu vou fazer minhas interpolações, né? Não sei aí se eu vou... Se depois qualquer coisa eu gravo a paisagem, mostro a paisagem, né? Como geralmente sempre faço. Enfim, então vamos lá, o texto base e depois já nesse texto, obviamente, minhas interpolações, né? Do que eu acho, né? Interpelações. Bom, aqui tá dia 21 de março, né? 21 de março de 2026. Então vamos lá, vou ler o texto primeiramente. A partir de uma análise teológica associada a um exercício de reflexão filosófica, é possível imaginar um cenário hipotético no qual Adão e Eva, nossos primeiros pais, não teriam comido o fruto do o fruto do conhecimento do bem e do mal, entre o bem e o mal, né? A humanidade seguiria o seu curso original sem a entrada do pecado, abrindo espaço para um desenvolvimento histórico, moral, social profundamente distinto daquele que conhecemos. Foi o que eu acabei de falar, né? Se a humanidade não tivesse, se Adão e Eva não tivessem comido fruto proibido, né? O cenário, o desfecho hoje seria completamente diferente, né? Inicialmente pode-se considerar a hipótese de que Deus, após um determinado período, possivelmente simbólico, removesse a árvore do conhecimento ou a transformasse em algo plenamente integrado ao bem, eliminando assim a possibilidade de uma futura queda. Contudo, é fundamental destacar a ideia que não encontra afirmada direta nas escrituras, sendo, portanto, uma construção interpretativa. Eu acho que sim, gente, porque, tipo assim, a ordem, né, talvez foi, assim, obviamente, né, expressa, né? A ordem foi dada aos nossos primeiros pais, né, os representantes da humanidade, né, os que representariam a humanidade inteira, né? Podemos discordar, né, porque teriam sido eles, né? Mas depois de um certo tempo, né, tipo um ano, né, mais ou menos um ano, não teria mais nenhum motivo da árvore estar lá. A árvore, tipo assim, ó, eles passaram na aprovação, né, não foi marmelada, né? Ou, sei lá, né, o diabo tentar, Eva fala, não quero, obrigado, né, passar bem, né, faz você aí bom uso aí do fruto, né, não quero comer, não vou comer, não quero, né, tudo bem, né, faça bom proveito pra você, eu não quero, né, Adão a mesma coisa, né, não quero, né, não, obrigado, não quero, tô muito bem, né, passar bem aí, tô indo embora, tchau, fui, né. E, bom, e nisso daí, gente, óbvio, né, foi hoje, né, mas quem sabe se amanhã eles não iriam fazer, né, então, tipo assim, vamos, né, deixar mais um pouco só pra ver se não é marmelada, né, tipo, hoje eles não vacilaram, mas e se amanhã eles fossem vacilar, né, então vamos deixar um certo tempo, né, e depois que realmente, né, sei lá, vários não, né, toda hora falando, come dali não, ele e ela, né, não, 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 aí obviamente que não teria mais motivo dessa árvore ficar no Jardim do Éden, né, pois provavelmente ela seria removida, assim, né. No que diz respeito ao mal, é possível imaginar que em algum momento do plano divino ocorreria a derrota definitiva de Satanás e seus anjos caídos, né, os demônios, conforme sugerido em passagens escatológicas como em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, do versículo do 8 até o 10. É porque é os 1000 anos, né, exatamente isso, depois dos 1000 anos, Deus vai matar Satanás com um sopro da sua própria boca, né. Então acho que obviamente que esse processo seria muito mais bem adiantado, né. Se Adão e Eva nasceram, sei lá, aproximadamente 1000 anos, né, 5000 anos antes de Cristo, acho que mais ou menos quando Caim e Abel, né, quando Caim e Abel fossem jovens, né, ou Abel e Caim, sei lá, vai 18 anos por aí, não sei, né, ou acho que Adão e Eva viveram aproximadamente uns 900 anos, eu acho, né, tem que ver aqui na Bíblia, mas acho que quando Abel e Caim tivessem 18 anos ou 20 anos, né, provavelmente isso que fala em Teste já iria se cumprir naquele momento, né, passados 1000 anos, né. Pera, deixa eu beber mais um pouco d'água. Ainda assim, não há base bíblica para estabelecer uma cronologia precisa, como por exemplo, 1000 anos após Adão, exato. E esses 1000 anos, gente, pelo que eu pesquisei, eles caem, como posso dizer assim, coincidentemente com Abel e Caim, né. Bom, trata-se, e obviamente, né, o Caim não iria querer ceifar a vida do seu irmão, né, porque tudo na perfeição, né. Enfim, trata-se de um evento associado ao cumprimento final dos tempos, e não uma contagem histórica linear. Quanto às datas, algumas tradições cronológicas situam Adão e Eva aproximadamente em 4000 a.C. e 5000 a.C., podendo alcançar estimativas como 5 a.C., a depender da interpretação das genealogias bíblicas. Tais números, entretanto, são aproximados e não constituem consenso histórico científico, devendo ser como referências teológicas. Teve que dar uma pausa. Enfim, continuando. Nesse cenário sem queda, a formação das sociedades humanas ocorreria de maneira harmônica. Não haveria guerras, conflitos ou processos de dominações. As nações, caso existissem, acho que provavelmente sim, não seriam frutos de disputas históricas, mas como de organização natural, voluntária e justa entre os povos. Países modernos como o Brasil, né, que eu sou brasileiro, aí citei o Brasil, né, o robô do ChatGPT ele é dos Estados Unidos, aí citei Estados Unidos, né. Enfim, acho que eu posso falar nome de país, né. O YouTube não vai embaçar. Então, sei lá, esses dois países dificilmente surgiriam da mesma forma que conhecemos hoje. Embora seja possível imaginar regiões culturais equivalentes, desenvolvidas em paz e equilíbrio. Nesse contexto, a organização territorial não dependeria de imposições rígidas, ainda que possa imaginar de forma teórica uma divisão proporcional da Terra, como em um sistema de quadrantes igualmente distribuídos. Tal estrutura não seria necessária. Em um mundo sem egoísmo, a justiça não dependeria de limites geográficos, mas do caráter humano. Assim, aos recursos seria naturalmente equilibrado, sem desigualdades. Aí também, sei lá, né, não iria ter um canto do planeta que eventualmente faltaria algo
muito básico, não, um suprassumo, um insumo tipo muito básico, né? Isso que também temos a imaginar, né? Indicadores modernos como produto interno bruto e desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, perderiam sua função comparativa, uma vez que não haveria disparidades entre povos. Em termos hipotéticos, todas as sociedades apresentariam níveis máximos de desenvolvimento, prosperidade e qualidade de vida, não por uma padronização artificial, mas pela ausência de corrupção moral, sim. Gente, eu acho que provavelmente, né? Tipo, a Torre de Babel foi um processo que, sei lá, não é um castigo, mas os países existindo, né? Aí ia ser de maneira natural, né? Tipo, Deus falar, você vai pra lá, ele vem pra cá, que não sei o que, né? Possivelmente, né? Nos idiomas, né? Muito mais idiomas a gente teria nos dias de hoje, né? Possivelmente sim. Da mesma forma, é plausível supor que não ocorreria um evento como a Torre de Babel. É exatamente o que eu já falei, não. As línguas e as culturas se desenvolveriam de forma orgânica. Se bem que também se desenvolveu de forma orgânica, né? Mas, tipo, mais natural seria, né? Sendo preservadas e respeitadas sem rupturas traumáticas. A diversidade existiria em harmonia e não em divisão. A vida humana nesse cenário seria marcada por plena prosperidade. Não haveria fome, doenças ou desigualdade. A alimentação seria simples, baseada em recursos naturais, como frutos e vegetais. Gente, não sei se possivelmente a gente iria se alimentar de carne, né? Então isso daí é um tema que os veganos, né? O veganismo iria gostar bastante, né? Não sei, né? Não sei se a gente necessariamente iria ter que comer carne, né? Plenamente suficientes para sustentar o corpo humano. O fato de se alimentar não estaria associado a excesso ou desequilíbrios, mas funcionamento harmonioso do organismo. Gente, sei lá. Bom, aqui no Brasil acho que nasce muita manga na praça, né? Você imagina você pegar uma manga, você se deliciar, você se saciar tão bem com essa manga ao ponto de, sei lá, dessa manga mesmo te sustentar como se você comesse num fast food, né? Numa linha de fast food, sei lá, McDonald's, Subway, né? Então, ou sei lá, né? Por que não, né? A gente não fala os nossos quitutes, né? Como se você comesse uma feijoada, ou como se você comesse uma coxinha, né? Uma coxinha, uma fogaça, um risoles, um quibe, né? Acho que ela teria, assim, quando você come uma coxinha, né? Quando você come uma coxinha, você come uma fogaça aí bem gostosa, né? De, sei lá, catupiry com calabresa, né? Ou catupiry com presunto e queijo, né? Uma mussarela, presunto e catupiry, né? Essa fogaça. Você come, você se delicia com essa fogaça. Acho que essa fogaça tem um efeito neutralizador de dopamina, né? Essa fogaça que você tá comendo, né? Bem gostosa, ela vai baixar sua dopamina, né? Acho que tudo isso poderia ser feito se você fosse alimentar com essa manga, né? Essa manga, essa maçã, né? Então, eu acho que é bem isso também. Os exércitos, caso existisse, teriam função meramente simbólica e organizacional, na ausência de conflitos. Não haveria necessidade de armas ou sistema de defesa. Eu acho que as armas seriam muito básicas, né? Sei lá, se existisse arma, né? O máximo um pedaço de pau, né? Você ia ver um soldado desfilando com um pedaço de pau, né? Só pra fazer presença, né? Só pra dizer que ele tá ali, né? As vestimentas, a gente ia ter roupas bem parecidas com o que os anjos usam, né? E roupas altamente tecnológicas, né? A tecnologia seria muito mais avançada também, né? Do que temos hoje. O ser humano ele ia usar, sei lá, 100% do cérebro dele, né? Hoje o ser humano só usa 10% do cérebro dele, então, sei lá, a gente usando 100% do nosso cérebro, talvez a gente ia conseguir até voar, né? Se bobear. A convivência humana seria pautada pela justiça espontânea, pela cooperação e pelo respeito mútuo, obviamente, né? Outro aspecto relevante refere-se à própria estrutura da criação. É possível imaginar um mundo ambientalmente mais equilibrado. Regiões arduamente áridas, como o deserto do Saara, poderiam apresentar maior abundância de vida. Áreas polares como a Antártida seriam mais habitáveis e ecossistemas funcionariam em plena harmonia. A criação refletiria de forma integral a ordem e a vida proveniente de Deus. Eu acho que é basicamente isso, né? A Antártida, né? O Polo Alasca, né? A gente teria muito mais florestas boreais lá do que calotas polares, né? O deserto do Saara teria, tipo, muito mais floresta e mais dunas, aliás, bem menos dunas do que a gente vê nos dias de hoje, né? No âmbito da fauna, não haveria extinção de espécies nem relações marcadas pela violência. Os animais viveriam em equilíbrio sem a lógica predatória como conhecemos, refletindo em um estado de paz também na natureza. A tecnologia poderia existir, porém orientada por princípios éticos e espirituais. O desenvolvimento humano não seria interrompido, mas conduzido de maneira equilibrada. Os seres humanos utilizariam plenamente suas capacidades cognitivas, não no sentido de usar apenas uma parte do cérebro, mas de exercê-la com clareza, ordem e sabedoria, livres das limitações impostas pelo pecado. Sim, a expansão da humanidade ocorreria de forma natural, por meio da ocupação progressiva do planeta, embora se possa imaginar intervenções divinas extraordinárias, não há base bíblica para afirmar de forma categórica eventos como a criação de novos mundos habitáveis para o humano, sendo essa hipótese permanente, pertencente ao campo da imaginação tecnológica. Tipo assim, o mundo inteiro, né, todo mundo se casando, tendo vários filhos, né, os viris cristãos em todo o mundo, né, bom, se o mundo, né, eu não acredito nessa hipótese, né, de uma superpopulação, né, que o mundo tá se pulpo demais, né, se superpovoando demais, né, mas se realmente isso existisse, né, viesse a existir, provavelmente Deus poderia fazer outro planeta e, sei lá, abduzir essas pessoas pra lá, né, pra morar lá, né, porque tem passagem, né, tipo, o Felipe, ele tava com a Etiópia, aí o Felipe, né, ele foi meio que abduzido pra outra cidade, né, 2 dias depois ele apareceu em outra cidade, né, bom, a Bíblia também não fala que ele foi caminhando, né, ele simplesmente apareceu lá naquela cidade, né, então acho que provavelmente sim, né, Deus poderia colocar mais seres humanos em outros planetas, né, todo mundo ia estar nascendo, né, várias pessoas nascendo, né, quanto a expectativa de vida, embora a Bíblia registre idades elevadas dos períodos iniciais, não é possível estabelecer um padrão fixo nesse cenário hipotético. A ideia de transição direta para a presença divina sem a experiência da morte como conhecemos pode ser compreendida de forma simbólica, mas não está descrita na maneira sistemática das escrituras. Ninguém ia morrer, né? Tipo, você completou 200 anos, né? Tá fazendo hora extra nesse planeta, vamos assim dizer, né? Você já vai passar direto pro colo do papai do céu, vamos assim dizer, né? Um ponto central dessa reflexão é a permanência do livre-arbítrio. Mesmo sem a queda, a liberdade humana continuaria existindo. O bem não seria resultado da imposição, mas sim da escolha consciente contínua. A obediência a Deus seria um fruto de relacionamento verdadeiro. Assim, a ordem social não dependeria de estruturas rígidas, mas da retidão do coração humano. Não seria o sistema que garantiria a justiça, mas a própria natureza moral das pessoas. Em um mundo sem pecados, todos agiriam de forma justa, não por obrigação, mas por convicção. Por fim, essa reflexão ultrapassaria a simples especulação sobre o passado e revela um anseio profundo na condição humana.
o desejo por um mundo justo, pacífico, plenamente harmonioso. Dentro da fé cristã, esse ideal não se concretiza em um retorno a um estado inicial alternativo, mas na promessa futura de restauração completa da criação. Desse modo, imaginar um mundo sem a queda não apenas amplia a compreensão, mas também aponta para aquilo que constitui a presença central da fé, a plena reconciliação entre Deus, a humanidade e toda a criação. Gente, é exatamente isso, né? Já vamos aí pra 21 minutos de vídeo. É isso que eu ia falar. Bom, antes de terminar, né? Também tem gente que fala, seria, sei lá, o fruto do bem e do mal, sorvete de chocolate, sorvete de morango, mas eu acho que aí é que tá, né? É a mesma coisa de você querer comer o sorvete de morango sabendo que você vai ser ceifado se você comer, né? Então também acho que é isso, né? O Adão e a Eva comeram o fruto, como posso dizer assim, doce, mas ele deve ter descido rasgando, né? Igual quando você toma 51, né? Quando você tá descendo é um amargo, é uma dor, é azedo, é tudo que não presta, né? Então também tem isso, né? Bom, eu acho que é isso, gente. A Eva também não ia sentir dor de parto, né? Jesus ia vir depois desses 1000 anos, né? Só pra ver, ó, né? Tudo deu certo, agora graças a Deus eu não tenho, né? Graças a Deus, né? Meio que também graças à escolha que seus primeiros pais tiveram, eu não preciso mais me sacrificar pela humanidade, né? Todos vocês aí estão inteiros, né? E a humanidade com certeza estaria bem melhor do que ela está agora, né? Atualmente. Enfim, gente, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou régua, até a próxima, fui, tchau.